O R-Series Plus é um desfibrilador manual multifuncional que liga em modo DEA e pode ser facilmente convertido para um desfibrilador manual ao toque de um ou dois botões, dependendo da configuração. As opções do modo de seleção são liga e desliga. A família One Step de eletrodos de reanimação foi projetada para funcionar com o R-Series. Há eletrodos para todas as necessidades, inclusive eletrodos específicos para pacientes pediátricos. Os recursos avançados dos eletrodos de reanimação One Step incluem autotestes automatizados, conectores Code Ready e alertas de vencimento dos eletrodos. O R-Series também funciona com os eletrodos especiais da Zoll, pás internas e pás externas. Os eletrodos One Step devem permanecer constantemente conectados ao desfibrilador. Para conectar os eletrodos ao cabo One Step, deslize a extremidade do cabo para dentro do conector do eletrodo. As duas peças maiores se conectam. Elas devem se encaixar facilmente e formar uma conexão firme. Para abrir os eletrodos One Step, segure a embalagem do eletrodo pelo triângulo amarelo e puxe-a com firmeza, separando os dois lados. Observe que o cabo One Step está conectado aos eletrodos. Puxe o cabo da embalagem para separá-lo. Para aplicar os eletrodos One Step, coloque o eletrodo posterior primeiro, para evitar que o eletrodo anterior se deforme. Segure o eletrodo vermelho retangular número 1 e descole-o do revestimento plástico, levantando-o pela aba vermelha na base do eletrodo. Você pode observar que o fio do conector de autoteste está preso à embalagem do eletrodo. Este conector é usado para verificar a integridade dos eletrodos e confirmar sua prontidão clínica durante o teste de prontidão de código. O conector de autoteste só funciona quando a embalagem do eletrodo está lacrada e ele está conectado a um R-Series. Coloque o paciente em decúbito lateral e coloque o eletrodo nas costas do paciente, à esquerda da coluna vertebral, na região infraescapular. Para aplicar o eletrodo anterior, segure o eletrodo azul triangular de número 2 e descole-o do revestimento, levantando-o pela aba vermelha na base do eletrodo. Os eletrodos One Step Complete e One Step CPR são dotados de sensor de compressão torácica. Posicione o sensor no tórax do paciente, de modo que a linha vermelha vertical esteja sobre a linha média do externo e a linha vermelha horizontal esteja sobre a linha intermamilar. Cole o eletrodo no hemitórax esquerdo do paciente, com o triângulo azul no meio da linha imaginária entre o externo e o mamilo. Em pacientes do sexo feminino, se for necessário, levante o seio e posicione o eletrodo por baixo do seio. Antes de usar, verifique se o desfibrilador R-Series está pronto para o uso, observando se há um sinal verde no painel dianteiro. Se houver um X vermelho, uma pessoa deve tentar as manobras de reanimação, enquanto outra providencia um desfibrilador que esteja com sinal verde. Para começar, simplesmente ligue o R-Series Plus. Você irá observar que o desfibrilador exibe a mensagem DEA. O R-Series Plus agora funcionará como um DEA, fornecendo comandos de feedback, inclusive análise de ritmo e feedback da RCP. Siga os comandos e alertas audiovisuais. O desfibrilador analisará o ritmo do paciente. Se for detectado um ritmo chocável, o dispositivo carregará automaticamente e o instruirá a pressionar o botão de choque. Antes de aplicar o choque, verifique se há um ambiente seguro para a desfibrilação. Retire qualquer oxigênio suplementar em alta concentração do paciente. Confirme que ninguém está tocando o paciente. Olhe ao redor e confirme que todos os presentes estão afastados do paciente, do leito e dos equipamentos conectados ao paciente. Em voz alta, ordene a todos que se afastem. Afastem-se. O protocolo padrão de desfibrilação do Zoll R-Series com onda bifásica retilínea é de 120, 150 e 200 joules para pacientes adultos. O protocolo padrão de energia para pacientes pediátricos é de 50, 70 e 85 joules. Aperte o botão iluminado choque. Para
Para converter para o modo manual, pressione a tecla de função manual no canto inferior esquerdo. Dependendo das configurações da sua instituição, talvez seja necessário pressionar a tecla de função confirmar. Em modo manual, o R-Series Plus proporciona todos os mesmos recursos e modos de funcionamento que o R-Series ALS. Com o R-Series Plus, em modo manual, o modo de operação marca-passo surge como opção de chave seletora. Observe que não há posições monitor ou desfib na chave seletora do R-Series Plus. Para monitorização e desfibrilação, basta deixar a chave seletora na posição ligue. Ao virar a chave seletora para marca-passo, a portinhola do gerador de marca-passo se abrirá. As funções de monitorização avançada, como oximetria de pulso, PNI e capnografia, só aparecem quando o R-Series Plus está em modo manual. Os eletrodos One Step Complete e One Step CPR para adultos são dotados de sensor de RCP. O sensor de RCP monitora a frequência e a profundidade das compressões torácicas e envia informação ao R-Series. Ao efetuar compressões torácicas, é preciso usar sempre uma prancha rígida ou um colchão dotado de modo RCP. Para pacientes adultos, o feedback de profundidade e frequência em tempo real, exibido no CPR Dashboard do desfibrilador R-Series, inclui indicador de profundidade de compressão, indicador de frequência de compressão, barra de liberação do tórax, indicador de desempenho de perfusão, PPI, comandos de voz e mensagens, cronômetro de RCP e um cronômetro de tempo ocioso. O R-Series também consegue exibir a medida de profundidade de compressão em centímetros. O CPR Dashboard do desfibrilador R-Series exibe uma leitura digital de cada compressão torácica. Se a profundidade ou frequência de compressão estiverem fora das diretrizes recomendadas, o valor numérico de frequência e/ou profundidade aparecerá em fundo amarelo no CPR Dashboard. O desfibrilador R-Series também emite uma mensagem de áudio: comprima mais forte. E o metrônomo apitará para ajudar o operador a efetuar 105 compressões por minuto. Este feedback, em tempo real, ajuda a garantir compressões torácicas de qualidade. O cronômetro de RCP surge assim que as compressões são iniciadas. Ele faz uma contagem regressiva de 2 minutos, para lembrar que, depois desse tempo, um profissional descansado deve assumir a RCP. A barra de liberação mede a velocidade da descompressão para determinar se o socorrista está deixando tempo suficiente para o enchimento cardíaco. A barra deve estar completamente colorida. Se a parte colorida começar a diminuir, tire rapidamente as mãos do tórax do paciente após cada compressão para melhorar o retorno. O indicador de desempenho de perfusão PPI integra profundidade de compressão, frequência e duração de interrupção em um só indicador visual. Manter o losango indicador do PPI sempre cheio dá uma garantia visual de que o desempenho está de acordo com as diretrizes mais recentes. Quando as compressões são interrompidas por um período prolongado, o tempo ocioso, idle time, passa a ser exibido em minutos e segundos. Este é um lembrete visual para ajudar a minimizar o tempo de pausa. A função See-Through CPR do desfibrilador R-Series filtra os artefatos de compressão do traçado eletrocardiográfico. O traçado filtrado resultante é exibido com a sigla FIL. Ele permite visualizar os ritmos intrínsecos, sem precisar interromper as compressões. Porém, não se destina a substituir a avaliação do ECG e não funciona no modo de marca-passo. As compressões torácicas devem ser interrompidas ao avaliar o ECG para decidir aplicar ou não um choque. Para pacientes pediátricos com menos de 8 anos de idade, peso inferior a 25 quilos, os eletrodos One Step Pediatric CPR podem ser usados para maximizar as funcionalidades pediátricas do R-Series. Quando os eletrodos pediátricos são conectados, o desfibrilador R-Series reduz automaticamente o nível de energia para 50 joules. Ajusta o algoritmo de análise de DEA para parâmetros pediátricos. Exibe a frequência e profundidade de compressão no CPR Dashboard e filtra os artefatos de compressão do traçado eletrocardiográfico. Os eletrodos Pediatric CPR não são compatíveis com os comandos por voz Real CPR, nem com os indicadores visuais de ineficácia da RCP. Porém, o metrônomo apitará se as compressões estiverem fora das diretrizes. Em caso de dúvidas adicionais, consulte o guia do operador do R-Series ou visite www.zou.com para mais informações.